da Sociedade Teosófica, é curioso que exatamente não há religião superior à verdade. Para dizer que se a gente for investigar a fundo as grandes religiões, cada uma religião, nenhuma delas encerra o corpo de verdade como um todo. Ou nenhuma delas pode dizer, aqui eu conheço a verdade e encerro a verdade. Não há nenhuma religião superior à verdade, porque a verdade ela é universal. Ela não pode ser limitada a nenhum conhecimento que a gente possa arquitetar. Que os seus frequentadores são de religiões diferentes. Você pode ser espírita e frequentar a Sociedade Teosófica, evangélico, católico, ubandista, enfim. Meu nome é Luiz Paulino, eu estou na Sociedade Teosófica há 10 anos. Atualmente eu ocupo a função de coordenador regional da Sociedade Teosófica no Nordeste. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que a tudo abranges na unidade. Teosofia, ela vem do grego teosofia. Essencialmente, sabedoria divina é o seu significado primeiro. Talvez a forma mais simples seria dizer da sabedoria divina que se encontra dentro de todas as religiões de todos os tempos, como se fosse, quem sabe, alguma coisa que está no próprio plano da criação do universo e que nós tentamos descobrir tanto nos livros e nas revelações de todas as religiões, como também pela contemplação das próprias leis da natureza. Um comando mental relaxando desde os pés, a ponta dos pés. A Sociedade Teosófica ela vem com o objetivo de despir as roupagens externas das grandes tradições religiosas e filosóficas, desde a antiguidade até as modernas, e mostrar que no seio dessas grandes tradições há um conhecimento comum, conhecido como tradição sabedoria ou como religião sabedoria. Esse conhecimento seria a teosofia. A Sociedade Teosófica ela não pode ser confundida com a teosofia. A teosofia ela é mais abrangente do que a Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica moderna ela nasceu em 1875 nos Estados Unidos, através de um grupo de pessoas, dos quais 2 se destacaram, que foi a pessoa conhecida por Blavatsky e o Coronel Wolcott, que deram as bases para o movimento teosófico moderno. No mundo inteiro, o movimento esotérico tem como base e difusão a partir da Sociedade Teosófica. Mas existiu no passado uma outra organização que dá a base disso que modernamente nós chamamos de Sociedade Teosófica, que foi a Escola Teosófica Neoplatônica de Alexandria, fundada por Amônio Sacas. Essa escola pontualmente tem praticamente os mesmos objetivos da Sociedade Teosófica moderna,
muito embora a teosofia ela perpassa os meios dessas duas escolas, tanto da do passado quanto da moderna, porque ela é a sabedoria universal, a herança da raça humana em direção ao divino. Ela veio ao Brasil por um desenvolvimento progressivo que foi dos Estados Unidos alcançando Cuba e de Cuba alcançando a Argentina. A primeira loja teosófica no Brasil foi fundada em 1902, na cidade de Pelotas, a Loja Dharma de Pelotas. A loja é o local onde a Sociedade Teosófica se reúne em cada lugar onde tem o seu movimento, né? E desde então ela compôs uma seção nacional espalhando essas lojas, esse movimento em todo o Brasil. Hoje ela está presente em praticamente todos os estados. Seus frequentadores são de religiões diferentes. Você pode ser espírita e frequentar a Sociedade Teosófica, evangélico, católico, ubandista, enfim. O lema da Sociedade Teosófica é curioso, que é exatamente não há religião superior à verdade, para dizer que se a gente for investigar a fundo as grandes religiões, cada uma religião, nenhuma delas encerra o corpo de verdade como um todo. Ou nenhuma delas pode dizer, aqui eu conheço a verdade e encerro a verdade. Não há nenhuma religião superior à verdade, porque a verdade ela é universal. Ela não pode ser limitada a nenhum conhecimento que a gente possa arquitetar. O pensamento teosófico, como linha filosófica oriunda dos neoplatônicos de Alexandria, portanto do Egito, no século III de nossa era, nós encontramos alguns princípios fundamentais. Então, esses princípios fundamentais dessa linha de pensamento são o samsara, ou a ideia de que a vida é cíclica, alguns chamam isso de reencarnação. Nós preferimos entender filosoficamente que é um processo que abrange não só a condição humana, mas também o reino animal, o reino vegetal. Daí uma tendência vegetariana na Sociedade Teosófica. Embora nós não tenhamos nenhuma obrigação ou imposição de que o membro seja vegetariano, e também o princípio da lei de ação e reação, que os orientais chamam de karma, que nós colhemos aquilo que semeamos. O princípio de evolução, o dharma, que de alguma forma existe um objetivo no universo que é uma evolução progressiva e cósmica, que nós vamos ultrapassar a condição humana, que a condição humana já vem de uma situação de evolução pretérita nos animais, por sua vez nos vegetais, nos minerais, tudo. E Deus está em todas as formas, embora nem todos necessariamente usem a palavra Deus para nominá-lo. Platão refere-se ao demiurgo e os orientais eventualmente mencionam Ishvara ou Alá, dependendo das tradições. Então, os vários nomes dessa inteligência que leva a manifestação a um caminho evolutivo progressivo. E existe então um plano divino que nós vamos encontrar mais descrito na Doutrina Secreta, que é a obra fundamental da senhora Blavatsky, nossa fundadora, juntamente com o Coronel Walcott. E podemos também considerar o princípio de yagya, ou sacrifício, que nós temos que dar algo em troca daquilo que nós recebemos do sacrifício universal do cosmos para a nossa existência. Busquemos visualizar uma luz que vive no centro do nosso coração. Esta luz é o nosso ser espiritual.
os objetivos, os princípios da sociedade teosófica, eles já, por si só, já definem, né, a existência dessa instituição como um núcleo da fraternidade universal, como uma instituição que vai estimular o estudo comparativo entre religião, filosofia e ciência, e também um incentivo a investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, aquilo que está oculto, né? Se você tiver contato com a doutrina secreta, por exemplo, né? Então, o estudo do ocultismo, esse terceiro princípio, esse terceiro objetivo, é um incentivo ao estudo e não à prática. O mantra Gayatri por 3 vezes. A sociedade teosófica ela não é caracterizada formalmente pela sua estrutura como sendo uma religião, porque ela não tem em si formalmente aquilo que a gente encontra nas religiões como um todo, que são um corpo doutrinário, os seus dogmas, os seus credos, onde eles acreditam uma divindade própria, no caso das religiões monoteístas, e também um corpo de ensinamento litúrgico, um ritmo de vida que caracteriza essas religiões. No entanto, a vida religiosa ela é altamente recomendada e passada na sociedade teosófica, que é o encontro do humano, do divino no homem com a sua contraparte humana. É o religare que fundamenta a prática religiosa. Religare vem de ligar o divino com o humano no homem, essa junção, essa completude, porque o homem é um ser total, ele não é só corpo, também não é só emoção, também não é só mente, também não é só espírito. Ele é corpo, alma, espírito, mente, tudo em conjunto. Então, na sociedade teosófica, nós buscamos isso, essa integração. Isso como sendo uma capacidade, uma posse comum a cada ser humano, ele é livre para fazer a sua busca, faça ele parte de uma religião ou não. O que me chamou a atenção na teosofia foi o modo como eles veem as religiões de diferentes aspectos, a maneira como eles encaram a figura de Deus. Isso foi o que me chamou mais atenção. Esse é o homem vitruviano, que é um poeta, arquiteto romano descrevendo as proporções. Como apenas uma forma limitada manifestar diferenças e diversidade, eis o que torna possível o crescimento da consciência. Que une então o núcleo do saber teosófico, o núcleo da vida teosófica, o núcleo do pensamento teosófico, basicamente seria de que existe apenas uma única vida manifestando-se no universo. Nós somos parte dessa vida, assim como os animais são parte dessa vida, os vegetais e todo o mais ínfimo, a mais ínfima partícula atômica fazem parte dessa consciência universal. Esse seria o primeiro pilar que une
o pensamento teosófico. O segundo é que na vida humana de cada um de nós, aquilo que nós chamamos como alma humana é una com essa alma divina, suprema, universal. Ainda hoje, pelos nossos dias, não é porque as escolas de mistérios aconteceram no passado que os seus ensinamentos não possam ser vividos no presente. E o terceiro pilar que une esse conhecimento, que já é uma busca prática, interiorizada, praticada por qualquer um dos buscadores, seria a possibilidade de cada um de nós fazermos esse caminho de retorno ao humano em nós, do humano em nós para o divino, que também se manifesta em nós. Estudo sobre a consciência, ele desenvolve a ideia de que está subentendido talvez um princípio que é a unidade da vida, né? Então a prática dessa unidade da vida, via de regra, se apresenta como fraternidade, como solidariedade, como respeito à natureza, como tentar evitar o sofrimento, né? E levar a sabedoria como fórmula de vencer o mal, pois o mal não existe por si mesmo, senão como carência da sabedoria ou do bem. Então, a prática da assimilação dessa sabedoria começa por ouvir a verdade, o Shravana, nas diversas tradições, pelo estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Depois, nós entramos no processo meditativo, primeiro pela reflexão, depois pela meditação propriamente dita. Então, a leitura do livro, porque como a gente diz que entra por um ouvido e sai pelo outro, se não há um livro que produza alguma retenção, o estudo às vezes não se aprofunda, mas isso ainda é superficial, fica só no plano da memória. Então nós precisamos entrar na meditação, que é a nossa prática de tentar descobrir por nós mesmos aquilo que o livro é apenas uma indução. Então a ideia é de que a teosofia já está dentro de nós. Nós não temos que impor ou ensinar a teosofia, nós temos que remover os obstáculos para que a sabedoria divina que está no nosso coração, que é onipresente, aflore. Então a meditação é a prática pela qual nós saímos do plano meramente intelectual de ouvir e ler e começamos a investigar. A partir do estudo, existe um estado intermediário que seria a reflexão para levar à meditação. E da meditação leva ao êxtase, e quando o êxtase se torna permanente, se diz que o homem atingiu a perfeição evolutiva, e aí ele está evoluindo para outros estágios pós-humanos, que é a cooperação com as hostes angélicas, criação de cosmos ainda não existentes, enfim, todo o universo visto como cíclico. Nós somos uma semente divina dentro desse universo maravilhoso em evolução. Aqui nos reunimos pelo desejo de unir os homens e mulheres de boa vontade. Sustentamos que a verdade deve ser alcançada pelo estudo, reflexão e pureza de vida, e não como um dogma a ser imposto por alguma autoridade. A prática da teosofia, né, é uma prática da vida diária. É você se perceber, né, você se conhecer e buscar a sua melhora a cada dia. Agora, em termos das reuniões, você identificar os seus temas preferidos, porque a teosofia é um conjunto de verdades que é a base de todas as religiões. Então, você se defronta com uma diversidade de temas. E você pode pesquisar, né, enveredar por alguns temas, e você, ao mesmo tempo, como hoje, que teve uma palestra, o colega traz um tema, que pode ser que não seja aquele que você vá pesquisar a fundo. Então, você aprende com o outro. E você também, né,
por conta própria, você pesquisa. Esse é o lado, vamos dizer assim, do conhecimento. Há um comentário de Blavatsky, que foi a fundadora do movimento teosófico moderno, em que ela diz o seguinte: cada teosofista, em sendo participador de uma religião, ele é responsável, entre aspas, vamos dizer, pela sua prática de vida, tornar aquela religião melhor, tornar aquela religião mais elevada, tornar aquele ambiente religioso mais elevado. O que nós devemos sempre deixar claro é que o encontro religioso promovido através da sociedade teosófica no humano não é torná-lo um religioso comum, mas é torná-lo conhecedor da essência divina que ele é. Para isso, ele não precisa de nenhum intermediador, além dele próprio. Mas ele é livre também para fazer esse encontro participando de qualquer outra tradição religiosa ou filosófica. O ilimitado, ele só pode mostrar-se no limitado. A teosofia tem me ajudado no meu desenvolvimento espiritual, como ser humano, como ensino da verdade. E eu acho que essa parte dela ter muitas aberturas para todas as religiões, eu acho que isso engrandece muito o nosso conhecimento. Que é, na verdade, o reflexo dos objetivos propostos pela sociedade teosófica. A minha vida mudou. Se você subjetiva, capacidade de abstração, ela amplia, logicamente que você cresce, porque você não é só uma pessoa agindo, você é uma pessoa agindo que está se observando. A sociedade teosófica, eu devo a ela todo o crescimento interior, não é? De uma vida de dedicação que ela oportunizou pelo contato com essa literatura maravilhosa e pela prática coletiva do convívio fraternal e da meditação. E aí também a gente não pode aceitar de forma alguma a intolerância religiosa, porque uma pessoa vai se encontrar por temperamento, por ritmo de vida, por escolha em uma determinada religião. Outro vai se encontrar em outra religião. No entanto, o que todos nós buscamos é esse encontro com o divino. Então chamemos de Deus, chamemos de Alá, chamemos de Buda, chamemos de aquilo, chamemos de o incognoscível, como nas filosofias, mas todos estão em busca do anseio de sua alma. Isso era difícil eu ver antes do encontro com a teosofia. Essa visão de universalidade, de perceber que a alma humana ela busca da forma mais bruta possível, se é que a gente pode utilizar esse termo, mas ela busca desde a satisfação dos prazeres comuns da vida, o encontro com a felicidade. E o encontro com a felicidade é o encontro com aquilo que preenche a nós. E o que nos preenche é aquilo que nos falta, o divino, a alma divina em nós. Antes de nós encontrarmos isso, nós vagamos no mundo em busca de prazeres e felicidades temporárias. Prazeres e felicidades que hoje eles são prazerosos, é uma felicidade palpável, mas amanhã se acaba. E amanhã a gente já vai estar em busca novamente e é um poço que nunca tem fim. No entanto, quando você descobre esse divino dentro do teu coração, você percebe que a paz ela é muito mais profunda e ela é capaz de ser vivida também em uma dimensão muito mais profunda.